Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, né? Meus queridos, tem coisas que acontecem nesse Brasil que tem um ditado que diz que tem coisa que até Deus duvida, né? Tem coisas acontecendo aqui no Brasil, no meio evangélico, que realmente dá até para acreditar que até Deus duvida. Sabe por quê? Porque no Brasil inteiro, no meio dos evangélicos, religiosos, existe tantos escândalos que a gente fica assim, gente, por que acontece tanto escândalo no meio evangélico, dentro dos templos religiosos? Por que será? O mais recente agora, que está repercutindo no Brasil inteiro, está em todas as redes sociais, é aquele caso lá em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Mas o que chama mais atenção nesse caso, que a irmã, né, desmascarou o seu marido dentro do templo. O seu marido estava ficando com a esposa, né, de um músico da própria denominação que eles ali congregavam. Aí a sua esposa, a esposa do pastor, o traidor, né, ela foi, esperou o momento certo e desmascarou. E para quem quiser ver o vídeo, está em todas as redes sociais, né? Principalmente aqui no YouTube. E sabe o que chama mais atenção nesse caso? É que os comentários, muita gente está dando razão pro cara. Ele trai a esposa com a esposa do músico da igreja dele, e maior parte dos comentaristas desse vídeo, dessa traição, o povo está falando que a traída é que está errado de expor o marido dentro da igreja. Olha que interessante. Ou seja, você está vendo como que a coisa está mudada? Quer dizer então que ele traindo, ele está certo. A esposa não devia fazer o que fez com ele. Aí eu te pergunto uma coisa, meu querido. Quantos homens e quantas mulheres que vivem um relacionamento, ao invés de ser um céu de brigadeiro, um mar de rosa, é um verdadeiro inferno? Porque então quer dizer que a esposa, ela não tinha o direito de expor o seu marido, ela não tinha esse direito. Então, por ele ser pastor, isso tinha que ser mantido em segredo, e ela não deveria ter feito o que fez. Aí muita gente falou assim, deveria ter falado em casa, deveria ter discutido em casa. Mas se ela fizesse isso em casa, e ele fizesse coisa pior com ela, para você que vai ver o vídeo, dentro do templo, ele foi, agarrou ela por trás, a esposa traída, tirou o microfone da mão dela e ela revidou. Imagina se fosse em casa. O que ele não faria com ela? Aí você vem dar apoio ao marido que traiu, ao pastor que traiu. Você vem dizer que a esposa traída é que era errada? E se fosse o contrário? Se fosse o homem que estivesse sendo traído e a esposa a traidora, ele não poderia ter feito isso com ela também, não? Então, só para você ter uma ideia, como que está o sistema religioso. As pessoas estão... O mundo verdadeiramente está de perna para o ar. Ninguém entende mais nada, não. Outros comentaristas falam assim no comentário: ainda bem que eu me libertei dessa coisa de religião. Tá certo. Outros falam, ainda bem que eu não frequento mais
essas arapucas. Tá certo? Isso aí. Agora é impressionante, queridos, como que tem gente que acha que a esposa traída é ela que fez errada em expor o pastor, o marido dela ali. E agora é interessante, graças a Deus por isso. A mulher traída, ela está aproveitando da situação e está ganhando o dinheirinho dela. Sabe de uma coisa, querido? Tem horas que eu acho assim, que eu vejo assim. Gente, se não deu certo, se não está dando certo o relacionamento, separe. Ou por uma traição, ou por uma outra coisa. Porque tem casal que vive junto, mas só a misericórdia de Deus. O lar, que deveria ser um abrigo, deveria ser um lugar de paz, na verdade o lar é um quartel-general. O lar é uma situação que só Deus. Eu conheço casais assim. Conheço casais. Eu conheço casais. Eu sei do que eu estou falando, tá? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei como é que é, tá? Então, hoje, os relacionamentos não está tendo valor mais não. Claro que eu não estou aqui generalizando. Os irmãos me perdoem, eu não estou generalizando. Mas tem relacionamento que não está compensando. Agora, tem relacionamento que a esposa respeita o marido respeita a mulher, o marido respeita os filhos, a esposa respeita os filhos, a mulher ainda aceita a opinião do marido. Tem relacionamento que o marido ainda aceita a opinião, não é, da mulher. Agora, já pensou, irmãos? Você amanhecer o dia, a sua esposa olhar para a sua cara e dizer que você está com a cara de bicho, você está com a cara de réu, que você... Fala sério, isso machuca? Isso magoa ou não? Mas o contrário também. Imagina a mulher levantar e o marido olhar para ela, chamar ela de tudo quanto é nome pejorativo, e ela ali, ó, sustentando, porque tem mulher que não separa por nada, tem homem também que não separa por nada, a não ser que a mulher queira sair de casa e vá embora, ele não pode fazer nada. Mas isso impressiona, meus queridos. Você que quiser ver, procure aí o caso recente da traição do pastor lá em Campos, Rio de Janeiro, e você vai ver. Então, realmente, irmãos, hoje tem lugares que, se o pastor trair a mulher, os membros da igreja vai falar que o pastor está certo. Os membros da igreja vai falar que o pastor está certo e a mulher dele está errada. Existem lugares assim. Esse é um caso. E tadinho, o rapaz, o músico da igreja, que era o marido da mulher que traiu, ele é chamado pelo pastor da igreja, o que traiu, ele era chamado do melhor amigo dele. Imagina se fosse inimigo. Então você está vendo como que esse sistema ele é podre, como que esse sistema ele é estragado. E às vezes eu fico me perguntando, será que vale a pena continuar com esse tipo de relacionamento? Tem relacionamento, queridos, que a mulher, ela está usando o celular. Quando o seu marido vai chegando perto dela, ela rapidinho ela vai para a tela e ó, ou vira a tela do celular para ela e as costas do celular para o marido. Eu fico pensando, será que aí tem coisas? Tem mulher que não deixa o marido ter acesso nem por reza ao celular dela. Tem homem que também não deixa a mulher ter acesso ao celular dele, de jeito nenhum. Meus queridos, um relacionamento, para ser sincero, para ser honesto, precisa ter esse tipo de coisa? O que eu tenho para esconder da minha mulher no meu celular? O que a minha mulher tem para esconder no celular dela que eu não posso ver? O relacionamento, quando é sério, existe esse segredo? Deve existir esses segredos?
ou o mundo em que nós estamos vivendo, ele realmente está de cabeça para baixo. É triste, queridos, mas é verdade. Hoje você tem mulher que não aceita o marido mais dar um conselho a ela. Tem marido que não aceita a esposa dar um conselho. O mundo lá fora, para ele ou para ela, está melhor. Tem mulher que gosta mais de viver lá fora, no trabalho, ou sei lá, com as amizades, do que em casa. Mas tem homem assim também. Então esse caso é típico do Rio de Janeiro. E eu fico me perguntando, o que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com o ser humano? As pessoas se vendem por 5 minutos de prazer, por 10 minutos de prazer. Você não pode dar mais opinião à vida da sua esposa. O esposo não pode dar mais opinião à vida da esposa. A esposa também não pode dar um conselho mais ao marido. Aquilo ali já é tido como uma... Então, queridos, tem relacionamento que não vale a pena mesmo, não. Às vezes, é melhor você sofrer um pouco, não é? Com a perca do marido ou da esposa, do que ver você ficar sofrendo o resto da sua vida. Aí tem gente que joga a Bíblia. Não, porque Deus não aceita, Deus é contra o divórcio. Deus é contra o quê? Quem foi a primeira pessoa que se divorciou? Foi Deus. Ele se divorciou de quem? Da Israel, infiel. Jerusalém, infiel. Deus divorciou de Jerusalém e escolheu uma nova mulher. Essa mulher que foi chamada Nova Jerusalém, que inclui todos os filhos de Deus no Espírito, no mundo inteiro. Mas antigamente não. Antigamente era só Israel. Deus divorciou dela. Se você olhar nos livros proféticos, tanto os grandes profetas como os pequenos profetas, aí você vai ver a conclusão no Apocalipse. Estude o capítulo 13, o capítulo 18 de Apocalipse, você vai ver por que Deus se divorcia de Israel. E ele já falava isso há muito tempo, ele já vinha falando através dos profetas. Eu vou largar você, eu vou divorciar de você, eu vou me separar de você, porque você está sendo infiel, você está sendo injusto, você está sendo imprudente. Aí ele pega o profeta Oséias como uma metáfora, aí ele pede Oséias para casar com uma mulher, né, da vida, como tipificava o relacionamento de Deus para com Israel. Então, queridos, essa coisa de pastor ficar dizendo que não divorcia, é porque eles não sabem o que acontece e eles não sabem o que é isso. O dia que acontecer na vida deles, aí eles mudam de opinião. É assim que é. Então, queridos, esse vídeo é para isso. Procure ali nas redes sociais vizinhas, inclusive o YouTube, e você vai achar o vídeo. Aí você vá nos comentários e veja o que muita gente fala contra a mulher traída e a favor do pastor que traiu. Deus que te abençoe. Eu espero que nós tenhamos um melhor entendimento, conhecimento da palavra e tenhamos um bom ano 2025, né? Que tudo seja para melhor, conhecimento, entendimento. Que Deus abençoe a todos para a honra e glória do nosso Criador. Tchau, Deus abençoe.